As irmãs empoderadas. Amém, Maravilhoso. Paty. Amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais este momento. Obrigada por essa reunião, essa união de irmãs, deste grupo, Senhor, amigas e irmãs. Senhor, abençoe cada uma delas que está aqui presente, ainda que vão estar. Senhor Jesus, abençoe a irmã Consuelo, abençoe a irmã grandemente, Pai. A tua profecia, Senhor, as palavras, Senhor, adequadamente, corretas, Senhor, que ela é instrumento, Senhor, em tuas mãos. Abençoe cada uma delas, Senhor. Oro pela vida de cada irmã Giovana, irmã Elza, suas irmãs, Senhor. Toma cada uma delas em suas mãos, abençoe seus lares, suas casas, suas famílias, seus filhos, seus esposos. Senhor Jesus, conduza essa reunião, Pai, do início ao fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ó, Senhor Jesus. Mas eu tô nervosa, viu? Ó, Senhor Jesus. Trouxe um tema para vocês. Mulheres, por que choras? Senhor Jesus, né? Então, eu vou dar aqui 2 desafios aqui para vocês. Qual o real motivo de suas lágrimas? Jesus chorou, por que mesmo? Isso é para vocês responderem, viu? Vamos abrir a nossa Bíblia em João. Eu quero ler com vocês, João, a passagem aqui de a ressurreição de Lázaro. Senhor Jesus, né? Vou ler aqui com vocês a partir do versículo 28. Tendo dito isto, retornou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantou-se depressa e saiu, seguraram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaram? Elas lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ó Senhor Jesus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouvias, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ó Senhor Jesus, eu trouxe esse tema, irmãs, mulheres, por que choras?
né? E mostrei essa passagem de Lázaro, porque para a gente, assim, como eu perguntei aqui a vocês, né? Por que Jesus, né? Jesus chorou por quê mesmo? Então, qual foi o motivo aqui de Jesus, que Jesus chorou aqui com a morte de Lázaro? Foi porque Lázaro morreu? Simplesmente por isso que Jesus chorou? Então, quando a gente viu aqui essa passagem toda que eu li, e principalmente quando chega aqui no versículo 40, a gente vê que não foi porque Lázaro morreu. O Senhor chorou, na verdade, ali pela situação do povo, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor viu ali, né, que eles não criam ali, né? O Senhor queria que eles crescem ali. O Senhor estava falando de uma ressurreição, de algo. O Senhor já tinha falado para eles. Então, aquela família de Marta e Maria, daqueles três ali, o Senhor amava, eles serviam ao Senhor. Então, aquela morte ali não era para choro. Ele ia ressuscitar, mas a alegria do Senhor seria muito grande, né? Se todos crescem ali, que ele morreu, dormiu no Senhor, né? E naquele dia ele iria ressuscitar. Não havia necessidade de haver uma outra ressurreição. Senhor Jesus. Então, hoje, nós somos, né? Eu tenho sempre desfrutado esses dias, o Senhor tem me mostrado, né? Nós, mulheres, somos muito emotivas e choramos muito por muitas coisas. Mas nós choramos pelas nossas coisas ou pelas coisas do Senhor? Não devemos chorar com o intuito de que o Senhor se compadeça de nós, das nossas lágrimas, e assim faça aquilo que é de nossa vontade, de nosso querer. O desejo do Senhor era que Lázaro ressuscitasse no dia certo, que todos aqueles possam, todas aquelas pessoas crescem que ele ressuscitaria, porque viveu para agradar a Deus. Mas o povo, mais uma vez, teve de ver para crer. Ó Senhor Jesus, o Senhor chorou pela falta de visão do povo sobre a ressurreição. Senhor Jesus, né? Então a gente vê, irmãos, que hoje nós precisamos, né, realmente saber o porquê das nossas lágrimas, né? Senhor Jesus. Aqui tem outro tópico aqui. João chorou porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. A gente vê em Apocalipse. A gente vê em Apocalipse, né? Ó Senhor Jesus. Aqui, eu queria ler com Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5. Senhor Jesus. 5:4. Eu vou ler aqui do 2. Não, eu vou ler aqui do 5 mesmo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Senhor Jesus. Então, esse choro daqui de João, a gente já vê que foi um choro de algo do Senhor, né? Foi um choro por causa das coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Ele chorou porque ele ali, né? Ele foi levado, então ele estava no estádio ali que ele viu o que era importante para Deus. Então, quando ele viu ali, ninguém, né? Ninguém foi achado ali, Senhor Jesus. É como aquele versículo que fala, né? Que ninguém não acha, né? Que o Senhor não acha ninguém que adore ao Senhor. Então, ali, ele chorou. Então, o choro dele ali foi por uma causa do Senhor. Então, foi algo positivo. João chorou porque ninguém, ó Senhor Jesus, João chorou porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Chorar, desatar os seus selos.
Você chora mais pelas suas coisas ou pelas coisas de Deus? Então, nós precisamos ver isso, né? Porque, pelo que nós derramamos tanto as nossas lágrimas, né? Eu falo por experiência, né? Eu já chorei muito, já chorei muito, já fui uma pessoa que já chorei muito, muito mesmo, pelas minhas coisas, né? Pelas coisas que eu passava. Mas hoje, será que eu choro pelas coisas do Senhor, pela pregação do Evangelho, né? Para que o Senhor alcance toda a terra, para que o Senhor volte logo? Será que eu choro por isso? Ou será que eu ainda continuo chorando porque vem sempre alguma coisa contra mim, né? Ou um falatório, ou uma calúnia, ou uma mágoa, ou alguma coisa assim, e eu fico daquele jeito, né? Um maltrato, e aí eu choro. Senhor Jesus, sabemos que somos humanos e que choramos, tá certo. Sabemos, o Senhor compreende isso. Mas nós precisamos saber, né, que o nosso choro, que o Senhor enxuga as nossas lágrimas é pelas suas coisas, né? Pelas coisas do Senhor. Se estamos sofrendo por algum motivo, devemos buscar o Pai e junto com ele ver qual o real motivo de nossas lágrimas. Se elas é por nós mesmos, por nossa causa, né? Pelas coisas terrenas, pelas nossas coisas íntimas, pessoal nossa, ou se é porque estamos fazendo a vontade do Pai e isso dói e nos faz chorar. Ó Senhor Jesus. Aí Deus vem e nos consola, né? Senhor Jesus. Ó, o Senhor é maravilhoso. Abram em Hebreus 5. Em Hebreus 5, fala assim, do 7, olha que riqueza, irmãs, aqui do 7 ao 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ó Senhor Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Senhor Jesus. Então, quando Jesus chorou, ele buscou aquele que o podia consolar. Senhor Jesus. Então, isso foi muito precioso. Ó Senhor Jesus. Eu quero aqui também ler com as irmãs aqui em 1 Pedro, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, o 12 e o 13. Amados, eu amo esse versículo, irmãs. Eu amo demais esse versículo. Muito mesmo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Senhor Jesus, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes, Senhor Jesus, dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Senhor Jesus. Então, essa aqui é a nossa realidade. Como é que a gente vai ficar, né? Chorando tanto? Nós, mulheres, né? Já temos aquela coisa de ser frágil. Mas nós precisamos tirar isso da nossa mente, essa fragilidade de nós. Precisamos realmente rejeitar essa fragilidade, essa emotividade demais, a flor da pele, né? Senhor Jesus, não há mais tempo, realmente, eu tenho tocado muito nisso, mas não há mais tempo para isso. Para essas coisas, sabe, sensível demais, qualquer coisa, aí eu mudo o meu humor. É certo, a gente se chateia, a gente às vezes fica coisa assim, mas tem que esquecer rápido. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós está. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é quem nos chamou para o seu reino e glória, e quem nos tem uma coisa superior para nós. Senhor Jesus. Então, vamos derramar nossas lágrimas pelas coisas certas, pelas coisas que têm futuro,
pelas coisas que irá ser acrescentado algo do Senhor em nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui em Marcos também, aqui em Marcos fala assim, mas a ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, né? Senhor Jesus. Então, nós vemos o que aqui? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa, né, de Caifás, da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa de Caifás, da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Senhor Jesus, né? Então, a gente vê aqui, né? Eles aqui estavam chorando, achando que a criança está voltando lá para Lázaro. Então, a ressurreição. Então, hoje a gente vê, né? A gente está nessa situação aí do que está acontecendo, né? No mundo todo, e muitos dos nossos amados irmãos tiveram muitas perdas. Mas a gente vê na Bíblia que até isso o Senhor fala, né? O Senhor fala o quê? Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Davi teve um tempo que ele chorou pelo seu filho e depois ele se levantou, né? Sacudiu a poeira e foi o quê? Ele foi se alegrar na presença do Senhor. Não teve mais lágrimas. Aquelas lágrimas, né? Cessaram. Por quê? Porque ele se achegou ao Senhor. Então ele viu que ali já era o momento, né? De ir louvar o Senhor. Senhor Jesus. Então, são inúmeros as passagens que a gente tem na Bíblia em relação a choro. Maria Madalena, né? Senhor Jesus, que história maravilhosa de Maria Madalena, né? Ela teve, imagine quanto tempo Maria Madalena não teve para chorar por causa da sua situação negativa. Mas, quando Jesus morreu, ela foi lá e chorou pela presença do Senhor. Ela sentiu falta da presença do Senhor. Ela chorou porque ela queria a presença do Senhor, né? Então, isso é maravilhoso. Ela esqueceu as coisas que para trás ficaram, né? E ali ela passou o quê? A acompanhar o mestre. E ali, realmente, quando ela se viu sem ele, ela se desesperou. Aí ela chorou. Isso é um choro realmente positivo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Mateus, amadas? Em Mateus também. Aqui, em Mateus, capítulo... Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados, nas bem-aventuranças. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados, Mateus diz, né? Bem-aventurados os que choram. Né? E aí vem, chora por quê? Você está dizendo aqui que bem-aventurados, será que é os que choram por alguém que morreu? Pelo sofrimento terreno? Será que esse é bem-aventurado? Os que choram pelas coisas terrenais? Não. Essa bem-aventurança é para os que choram pelas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, esse é um bem-aventurado. Então, vamos chorar pelas coisas do Senhor, amadas. Senhor Jesus, vamos clamar. Senhor Jesus. Agora, eu quero mostrar aqui às irmãs algo também que me chamou muita atenção, né? A história a história de Jerusalém, né? As abominações. Esse choro daqui, vou mostrar às irmãs. Vou ler aqui do 8 aqui. No sexto ano, no sexto mês, deixa eu ver. Olhei, aqui do 2, viu, irmãs? 8:2. Ezequiel 8,
do 2 até o 15. Olhei, e eis que uma figura como de fogo desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor do metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de incensário. Subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras, pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tomaras a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Então, aqui eles tinham muito, né? O Senhor mostrou, o Senhor levou Ezequiel, né? O Senhor o levantou, né? Pelos cachos, né? Fala pelos cabelos, o anjo levou ele até a porta de fora, ali, até a entrada. E o Senhor mostrou a ele as abominações que estavam acontecendo, tudo oculto, escondido, dentro das paredes, imagens. Então, coisas horrendas ali. Irmãs, olha, esse versículo 14 que fala aqui que essas mulheres assentadas chorando a Tamuz. Esse Tamuz era um deus. Imagine, isso aqui, na verdade, era um ritual. E o que era o ritual? Choro. Senhor Jesus. O ritual que eles faziam a esse Deus, a maneira de fazer esse ritual, era choro, era aquelas mulheres ficarem chorando. Que esse Deus aqui, que eles denominavam aqui, era o ó Senhor Jesus, da Babilônia. plantação, Ah, da pensei que era o plantação. lugar. Não, era o Deus da fartura da plantação, entendeu? Então, eles aqui estavam chorando, então eles estavam oferecendo ritual para esse Deus. E o ritual era o quê? Essas mulheres chorando, Senhor Jesus, né? Então, a gente vê que o choro, né, ele pode ter muito significado. Então, em tudo na nossa vida, nós temos que vigiar. Não derramemos mais as nossas lágrimas. Mães, nós somos felizes. Somos felizes. A nossa felicidade não se reduz ao que nós vivemos exteriormente. A nossa vida, nossa vida aqui, ó, secular, né? Vivendo aqui na Terra, como Paulo disse, né? Como se tendo tudo como se nada tivesse. Então, não vamos nos prender às coisas que vêm, que a gente viu aí, né? Que o behemoth, o Leviatã, está dentro de nós, e a gente viu o que é ali no alimento diário, né? Que tem, esse tempo todo tem nos governado. Nós vamos ficar sentadas só vendo isso e aceitar naturalmente aí qualquer coisa, ou o behemoth, o Leviatã dentro disso aqui? Não, de maneira nenhuma. O Senhor nos mostrou para nós reagirmos. O Senhor está formando um exército forte, e nós somos esse exército, não é exército de choronas, não. É exército daquelas que dá o grito de vitória. É aquelas que engolem o choro e dá o grito de vitória. Senhor Jesus, né? Então, irmãs, eu fiquei muito tocada com essa palavra, né? Então, tudo coopera para o bem daquelas que amam o Senhor. Tudo coopera. Mas tudo, absolutamente tudo. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, em tudo dai graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a palavra que eu tinha para essa noite. Amém, minhas amadas.
Amém, Senhor Jesus, aleluia. Vamos lá para o que está aparecendo aqui para mim. Irmã Jossara. Irmã, novamente, que farei? Que palavra maravilhosa sobre mulher, porque choras. Há vários motivos que eu digo para as irmãs que eu sou bem durona no chorar. Talvez eu chore por dentro, mas eu vejo aqui que a irmã falou que as irmãs, nós, as mulheres, temos uma grande facilidade de chorar. E nós vemos aqui os exemplos da Maria, do pessoal chorando por um Deus, mas nós devemos chorar realmente pelas almas. E eu vejo a grande necessidade de nós chorarmos agora e, como a irmã falou, que procurarmos aquele que nos consola quando nós estamos chorando realmente pelas pessoas, pela salvação das almas. Eu me lembrei, enquanto a irmã estava falando, das carpideiras, né? Que elas choram assim. Agora não existe isso, mas antigamente, quando alguém morria, era contratada, era alugada mulheres para chorar. Então, era um choro falso, né? Eram pagas para chorar. Mas hoje, irmãos, muitas vezes nós mesmos estamos chorando falsamente, para os outros verem que nós estamos chorando por algo que não existe. Mas hoje, como a irmã falou, nós temos que chorar pelas almas. Nós temos que ter a empatia de sentir a dor dos outros. Realmente, essa palavra me tocou, porque, como eu falei para as irmãs, eu sou bem difícil de chorar. Eu posso chorar por dentro, mas assim, não. Mas eu tenho que sentir nesse momento que eu tenho que chorar pelas pessoas, pelo sentimento que elas estão precisando demais do Senhor, e eu, às vezes, muito dura. Como eu estou dizendo, eu não demonstro choro, mas eu tenho que agora pedir para o Senhor para eu vir chorar pelas almas, chorar realmente pelas almas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todas as pessoas, que nós venhamos a ter esse sentimento de ter um choro pelas almas, e quando nós estamos desconsoladamente chorando, nós procurar aquele que nos consola. Jesus é o Senhor. Obrigado por essa palavra, irmã. Jesus é o Senhor, e que Ele estenda a sua sabedoria sobre a irmã. Amém. Amém. Sandrinha. Euzinha, oh Senhor Jesus, eu estou aqui pensando, quantas coisas, né? Quantas coisas o Senhor falou para nós nessa noite, mas o que eu fiquei mais tocado eu estou chorando pelas minhas coisas ou eu estou chorando pelas coisas do Senhor, né? Se for pelas coisas do Senhor, eu tenho que ir a esse Consolador que vai me consolar e que vai me suprir de todas as coisas, que a palavra diz que uma vez que eu cuido das coisas do Senhor, Ele também vai cuidar das nossas, né? Está escrito isso para nós. E eu tinha até falado para as irmãs que eu estou passando uma situação bem difícil, e e algumas vezes eu chorei, mas foi muito pouco. Como a irmã falou, eu também eu não sou fácil de chorar. Mas eu fico muito assim, ó, na mente, muito maquinando na mente. Quer dizer, eu fico ali, chorando interiormente, mas é como se eu quisesse uma saída, mas de repente era por mim mesmo, né? Procurando por mim mesmo. Mas nessa noite o Senhor veio falar que eu preciso, em toda e qualquer situação, eu preciso estar indo a Ele. Mas o choro que nós estamos chorando, se for pelas coisas do Senhor, isso vai agradar o coração de Deus, isso vai alegrar o coração de Deus, né? E aí tem uns 3 dias, 4 mais ou menos, que estou passando por uma dificuldade, aí eu fiquei cantando os 2 versículos, inclusive o que a irmã citou aí, né? Os versículos que falam: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí só vinha esses 2 versículos na minha cabeça, eu fiz até
um hino e comecei a cantar. E, na realidade, aquilo ali foi me ganhando, me suprindo, né? Mas o Senhor me mostrou que eu preciso estar chorando pelas coisas dele, porque se for pelas minhas, vai ser um tempo perdido, e a gente não está aqui para perder tempo. O nosso tempo é precioso. A palavra fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, né? E quantas pessoas que estão aí precisando desse choro santo, desse choro que vem do nosso coração, do próprio Deus, né? Nossa família, amigos, irmãos, nós mesmos, né? Então, eu creio que essas lágrimas, elas são contadas diante do Senhor. O Senhor vem e colhe. Então, é isso que o Senhor veio falar para mim, né? Que eu preciso rever. Eu estou chorando pelo quê? Pelas minhas coisas ou pelas dele? Né? Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Irmã Laide. A minha irmã, eu toquei aqui, irmã, naquele ponto que diz, Jesus chorou por quê? Senhor Jesus. Olha, irmã, porque eles estavam, não é? Eram amigos do Senhor, estava perto do Senhor, mas no momento de confiar no Senhor, simplesmente eles se deixaram levar pela aparência, se deixou levar pelo tempo, entendeu? Não viu o poder do Senhor. E eles que já tinham acompanhado, tinham presenciado vários momentos do Senhor, mas nesse momento eles se deixaram levar. Senhor Jesus, como a Marta mesmo diz, né? Senhor, mas já faz 4 dias, ó Senhor Jesus, mas era necessário passar esse tempo. Senhor Jesus, para que ficasse provado mesmo que era o Senhor. Era Ele que estava fazendo tudo. Então o Senhor se entristeceu ali, porque eram seus amigos, mas não estavam crendo, ainda não tinham recebido a luz do Senhor. Então eles estavam muito em si mesmo, nas coisas em que eles pudessem pegar, apalpar. Eles não acreditavam que o impossível poderia acontecer. E realmente o Senhor fez acontecer. Ó Senhor Jesus. Assim também, irmã, é conosco. Nós temos que ver isso. Hoje, essa palavra da irmã Consuelo é uma palavra maravilhosa e também é um alerta para nós também não deixarmos sermos enganados. Entendeu? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, está valorizando esse Senhor, o poder do nosso Deus, o quanto o nosso Deus é soberano. Ele é o nosso eu sou. Ó Senhor Jesus, e não há outro. Senhor Jesus, temos que nos apegar. Ó Senhor Jesus, essa palavra, porque essa palavra é espírito e vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, irmã. Ó Senhor Jesus, que o nosso choro realmente, como a irmã Sandra falou, né? Ó Senhor Jesus, seja pelas coisas de Deus, porque quando choramos pelas coisas de Deus, recebemos a recompensa. Ó Senhor Jesus. Obrigada, irmã. Obrigada por essa palavra. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Amém, amém, minha querida. Patrícia. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Essa palavra, irmã Consuelo, maravilhosa. Serviu de alerta, né? Para mim. Falou por isso para mim, pessoalmente. Porque ultimamente, confesso às irmãs, eu tenho chorado mais pelas minhas coisas. E eu tô vendo que eu tô agindo de forma egoísta com o Senhor. Ao invés de eu chorar pelas coisas do Senhor, eu tô chorando pelas minhas coisas. E quando a gente chora pelas coisas do Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades, né? O Senhor vai suprir cada uma delas. Basta nos confiar nele, que tudo mais ele fará, né? Essa passagem de Lázaro, eu amo essa passagem de Lázaro, irmão. Você falou do choro, eu lembrei logo, Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Eu lembro que o irmão liberou uma mensagem falando sobre o Senhor não chorou porque Lázaro tinha morrido, nem porque Marta e Maria estavam chorando. Ele chorou por causa da incredulidade do povo. Porque aquelas pessoas que caminhavam com ele, andavam com ele, Maria,
Marta sabia dos milagres que ele já tinha feito, ela, no momento, ela não creram que o Senhor podia fazer esse milagre de ressuscitar Lázaro. Então, o Senhor chorou por causa da incredulidade do povo. As pessoas estavam ali incrédulos, coração incrédulo, porque não, realmente não é que se diz, realmente não acreditavam nos milagres que o Senhor tinha feito. Então, assim, isso entristeceu o coração do Senhor. O Senhor ficou triste. Mas o Senhor não fez o milagre porque eles estavam chorando, não. O Senhor mostrou. O Senhor, como na palavra dele mesmo, diz que eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, viverá. Então, irmãs, essa palavra assim, é maravilhosa. Eu amo. Eu confesso às irmãs, eu agora tenho que buscar mais orar e chorar pelas coisas do Senhor. Porque cada uma necessidade, dificuldade que eu esteja passando, eu estou passando, o Senhor vai cuidar de cada uma delas. E não chorar mais pelas minhas coisas, mas chorar pelas coisas do Senhor. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Tânia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor, descarregou, vou ter correndo aqui no carregador. Eu gostei muito, né, da sinceridade aí de Patrícia, né, porque realmente essa palavra é uma palavra de exposição. A irmã, ela nos fez perguntas e nos deu vários exemplos, né, e nós choramos. Choramos porque de uma cara torta, de uma irmã falou isso, aquilo, e realmente nós somos assim, nós fazemos, e é por isso que eu só venho com a tua palavra. A palavra do Senhor, ela vem para nos advertir, né, de que realmente o Senhor tem nos falado todos os dias, né? A irmã falou assim: não nos conformemos com o bemote e o leviatã que está dentro de nós. A palavra está aí para nos alertar, nos levar a praticar, porque nós temos ouvido essa palavra, né? Então não adianta ficarmos conformadas e continuar chorando pelas nossas coisas e não buscar as coisas do Senhor. Nós temos, na verdade, que reagir, né? Reagir. E como é que a gente reage? Chorando pelas coisas do Senhor, né? Chorando pelo povo que padece, né? Praticar os seus encargos. Então, essa é uma maneira, mais uma vez, né? O Senhor veio hoje aqui, nos lembrar, né? Que precisamos chorar pelas coisas dele, chorar pela vinda do Senhor, né? Buscar, né? Como é que para o Senhor voltar depende de nós, depende de falar a palavra, de pregar o evangelho. Então, é por essas coisas que nós devemos chorar. Infelizmente, ainda somos muito alma, né? Muito humano, muito carnais, ainda choramos muito pelas nossas coisas. Mas graças ao Senhor que o Senhor usa nessas vasos para vir nos lembrar, né? Com a tua palavra. Amém. Amém. Irmã Roseli. Amém, irmãs. Estava aqui analisando essa questão do choro. O Senhor, quando ele veio à Terra, ele se tornou o nosso modelo. E teve alguns momentos que ele chorou, pelo menos eu consegui lembrar aqui de 3 momentos. O primeiro, a irmã Consuelo falou, de Maria, né? Que a ressurreição estava ali na frente dela e ela não estava enxergando a ressurreição. Aí o Senhor chorou por causa da incredulidade dela. Outra vez ele estava perto de ser crucificado, subiu ao monte e chamou 2 discípulos para ir com ele orar. E os discípulos dormiram. Aí, novamente, o Senhor chorou, dizendo: nem um pouco podeis vigiar comigo, orar comigo. E a terceira coisa que eu lembrei foi quando ele viu Jerusalém. Ele disse: ah, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como o pintinho debaixo da galinha.
No entanto, não me quiseram, não me rejeitaram. Aí o Senhor chorou por Jerusalém. Então, realmente, a gente tem que chorar é por essas coisas, pela incredulidade dos nossos familiares, pela indiferença de não querer orar, como lá no monte com ele, ou então está envolvido com tantas outras coisas e não vê a salvação que o Senhor preparou. E esse choro não é uma coisa assim física, é uma coisa espiritual, é um lamento espiritual, uma angústia por ver que a aurora está chegando e as pessoas estão desapercebidas, principalmente a nossa família, que ainda não se converteu, e ninguém gostaria de vê-los na fila do inferno, ninguém. Tem também o nosso vizinho, tem também o nosso colega de trabalho. Oh, Senhor Jesus, se a gente conseguisse se compadecer deles, mudaria tudo. Mudaria a nossa atitude diante deles para pregar o Evangelho. E não nos acovardaríamos, acho que é esse o nome. Não ficaríamos covardes diante de pessoas incrédulas ao nosso redor. Muitas vezes a gente se cala. Por isso a gente deve chorar. Mas depois que a gente adquire assim uma certa idade, como a minha, a gente vê aqui, João, aqui em Apocalipse 5, ele disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, quando a gente enxerga essa vitória do Cordeiro que venceu, aí a gente fica mais tranquila em relação ao choro. A gente sabe que ele venceu e ele está dentro de nós. Então, vamos prosseguir, né? Aleluia, vamos prosseguir. Substituir nosso choro físico aqui, pelas coisas daqui, por esse de João. Até ver, de fato, o Cordeiro que venceu e ele está dentro de nós. Nós podemos vencer toda essa incredulidade dos nossos familiares, de nós mesmos em pregar o Evangelho, porque o Cordeiro que venceu está em nós. E isso é maravilhoso demais. A gente só vê isso depois, como diz o ditado, de meio-dia para tarde, depois que já penou muito, já sofreu muito, já chorou muito, até que a gente se coloca nos braços do Senhor e deixa Ele fazer. Amém. Aleluia. Amém, Dona Rosinha, que palavras. Dona Mara Rubi, a rainha do Zoom. Ô, Consuelo, esqueci de falar para você. Foi maravilhosa essa sua palavra, viu? Gostei muito. Amém. Eu também amei sua palavra, Consu. Você é maravilhosa. E eu, como muitas irmãs já falaram aqui, eu tenho muita dificuldade de chorar. Para eu chorar tem que ser muita, muita, muita coisa. Eu até gostaria de ser mais mole, sabe? Eu gostaria de chorar mais. Mas também, às vezes a gente pensa que chorar é só literal, como a palavra é literal, né? Cair lágrima dos olhos. Não. Eu acho que esse chorar é muito difícil eu ter. Mas eu tenho chorar interno, que é o sofrer. E por que eu choro interiormente? Porque as pessoas que estão ao meu lado, pessoas que eu amo, ó,
estão cegas, estão surdas, estão mudas, estão aleijadas, estão coxas e não conseguem ouvir e nem ver. E isso me faz sofrer amargamente. A gente tentando, a gente caminhando, né, buscando a nossa salvação, orando pelas pessoas, e as pessoas não estão nem aí. Ah, está longe do Senhor voltar. Então, eu sempre falo, gente, nós não podemos ser como Tomé, né, que ele queria ver para crer. Não, nós temos que crer mesmo sem ver. E eu quero tomar isso para mim. Eu quero chorar mais pelas pessoas, sabe? Eu quero me derramar mais diante de Deus, pelas pessoas, pelos casamentos das pessoas. Eu quero chorar pelas pessoas que não conseguem, que não têm ouvidos de eruditos. E assim, sem olhar para trás, eu quero olhar para frente. Então, foi isso que eu ganhei. Amém. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Amém. Dona Elza, a senhora vai poder compartilhar, Dona Elza? Por favor. Ai, meu amor, chamou desse jeito, quem que não vai compartilhar? Ó, eu não peguei, assim, praticamente tudo que a Consuelo falou, mas pelo compartilhar, dá para mim ter poder falar em cima disso, né? Sobre porque chora, mulher, porque choras, né? Eu era muito chorona, viu, irmã? Chorava por tudo e por qualquer coisa. Mas, como a irmã Consuelo falou, né? Eu chorava muito pelas minhas coisas, né? E quando a gente encontra o Senhor, ainda mais com essa palavra profética que está sendo falada para nós hoje, nós temos 3 pessoas dentro de nós, né? Que é o Belmote, o Leviatã, mas tem o Cordeiro. Ó Senhor Jesus, esse Cordeiro é que nós temos que estar sempre pronta para poder ir contra tudo isso que ele quer se levantar dentro de nós, né? Esse Belmote, agora mesmo passei uma experiência, aliás, uma em cima da outra. Minha filha, a hora que estava aqui, a dificuldade que eu tenho de chorar, não é porque assim, agora não vou chorar mais. Não é isso, é como a irmã Mara falou. O nosso choro tem que ser interno, se compadecer daquelas pessoas que estão passando, porque ela não viu os dois. O cordeiro pode ser que já venceu. O cordeiro venceu, né? Essa situação que nós estamos passando. Então, tem que partir de nós, né? Nessas 2 situações que eu passei agora, foi muito difícil, irmãs. Olha, foi muito difícil eu manter e ficar invocando o nome do Senhor para que nem o Leonardo se levantasse, né? Muito desse cordeiro, entendeu? O recado do mundo é o cordeiro que não vá. Não é fácil, não é fácil. Né? Nessa rede de cuidado, para que nós possamos uma cuidar das outras nessas horas, porque mulher é sensível, mulher tem problema toda hora, né? Mas quando o Senhor vem mostrar essa palavra para nós, né? Ricamente, que nós temos que chorar pelas pessoas e não nossas causas, o Senhor vai se compadecer de nós, porque ele se além de Jerusalém, né, que matava os seus profetas. Então, a gente tem que olhar também para esse mundo e falar, esse mundo está matando muito daqueles que estão trazendo essa palavra verdadeira para que a gente possa amadurecer e alcançar esse reino, né? Eu te falei, o reino do Senhor, ali no Pai Nosso, fala muito claro que seja céu. Então, o Senhor, ele já com todas as coisas. No céu, o problema é econômico.
né? Então, para trazer esse para dentro de nós, para que ele se expanda para fora de nós e que seja feita a vontade do Senhor, como Cordeiro de Deus aqui no mundo, é muito dolorido, mas é necessário para que o reino do Senhor realmente venha e seja estabelecido ele como rei e nós somos aqueles que seguem ele aonde possa nos fortalecer, orando uma pelas outras, né? Para que a gente possa ter essa realidade, para que na manifestação a gente reconheça quem é esse Senhor. Amém? Esse é meu compartilhar. Amém, Obrigada. minha querida, amém. Cachoca! Cachoca! Amém. É que eu vou abrir a câmera. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Que palavra, né? Iluminada. Palavra maravilhosa, né? Como ontem a gente compartilhou consagração. Quando tem a consagração, tem revelação, né? Então, a irmã, ela trouxe uma palavra de autoajuda para nós, né? Sobre o choro. Eu sou uma pessoa que chora muito, né? Tudo eu choro, né? Eu tenho uma sensibilidade muito para chorar. Se eu ver alguém chorando, eu choro. Se eu ver o Senhor abençoando alguém, eu também choro de felicidade, de alegria, né? Então, essa noite, ela pôde mostrar, né? A diferença, né? Do choro, né? De você chorar pelas suas coisas, né? E chorar pelas coisas do Senhor. E realmente, irmãs, nosso choro, nós temos que chorar pelas coisas do Senhor. O Senhor, ele chora. O Senhor, ele está chorando, né? Com a situação que está aí o mundo aí fora. O Senhor, ele está triste, né? Então, assim, o Senhor, ele confiou a nós, né? Essa incumbência, né? Da gente levar esse Cristo para as pessoas. E aqui, no decorrer, né, do desenvolver da mensagem da irmã, eu pude destacar aqui algo, né? Chorar pelas coisas do Senhor chorar pela sua transformação. Nós temos que chorar pela nossa transformação, né? Temos que realmente ir ali diante do Senhor chorar, né? Se tem algo em nós que ainda está desagradando a Deus, nós temos que chorar mesmo e ao pó se humilhar ao Senhor pela nossa transformação. Às vezes a gente chora, né, por algo que a gente tanto quer, mas que a gente não tem. E ali toca na nossa emoção, nosso sentimento, a gente chora. Mas o principal, que é a nossa transformação, que é o que Deus quer para a nossa vida, que através da nossa transformação iremos transformar a vida de outras pessoas. Né? Então, temos que realmente nos derramar, clamar, chorar mesmo. Senhor, tira isso de mim, Senhor, que está te desagradando. Né? Ó Senhor Jesus. Então, chorar pela sua transformação, chorar pela situação caída das pessoas, chorar pelas pessoas que se afastou da presença do Senhor, né? Aquelas pessoas que realmente recebeu o Senhor, mas por qualquer fragilidade ela se afastou. Temos também que chorar por essas pessoas, irmãs. Ó Senhor Jesus, as pessoas aí fora, elas estão perdidas. E nós somos o canal para levar essas pessoas a se achar, a chegar até o Senhor. E para finalizar, eu vou ler aqui. Temos que colocar o choro verdadeiro. Ó Senhor Jesus, temos que chorar o choro verdadeiro, identificando que necessitamos mais e mais de Deus e não das coisas que supomos precisar. Né? Então, que possamos chorar mais pelas coisas do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Carlinha, você vai compartilhar, Carlinha? Só tô vendo mulher bonita aí, chique, perfumada, eu nem tô aqui, minha elegante. As irmãs aceitaram. Simone, você é engraçada. Irmãs, vocês são lindas demais. Eu falo isso com um coração sincero. É muito bom ver cada rostinho de cada irmã desfrutando dessa palavra tão doce que a irmã Consuelo trouxe. E eu acredito que quando a gente se depara com essa palavra, a gente leva meio que um susto, né? Porque qual mulher não gosta de dar uma choradinha? Dificilmente tem uma mulher que não gosta. Mas o mais importante de tudo isso é encontrar com esse Senhor e ele te fazer essa pergunta, sabe?
ele te fazer assim com muito carinho, porque da forma como ele pergunta, ele te traz também revelação. E é assim que o Senhor está trazendo isso para nós, com muito carinho hoje. O Senhor está dizendo: por que você está chorando, filho? Por quê? Eu tenho o melhor para você. Eu tenho o reino. Eu preparei o reino. Você está chorando por quê? Ô, irmãs, eu tenho lembrança de choro minha no berço. As irmãs acreditam nisso? Eu tinha imagem na minha mente por muitos anos, aquela imagem me incomodou. E depois que eu criei no Senhor, é que o Senhor me fez entender que aquela lembrança que eu tinha era no berço. Eu tinha uma angústia no berço e um choro, como se fosse de depressão mesmo. Uma coisa assim, e a minha mãe conta que ela uma vez entrou em desespero e me lançou na cama de tão desesperada, de tanto que eu chorava. Ó Senhor Jesus, irmãs, o Senhor tem enxugado as minhas lágrimas, tem me dado graça e tem me abençoado. Uma delas é a própria pessoa dele, que veio com tudo isso que eu estou recebendo hoje, que é esse grupo maravilhoso. São as minhas companheiras, irmãs, que têm me abençoado dia após dia, através das orações, através da comunhão, através da... Olha, eu tenho sido tão abençoada que eu não posso nem contar ou medir. E eu falo para as irmãs, aquele Senhor que estava ali, ele chegou com um olhar tão puro e tão singelo, que só vale a pena a gente pular para o ladinho dele e olhar com os olhos dele, porque o olhar dele é santo e puro. Então, nós precisamos aprender a olhar com o ponto de vista de Deus. Porque se eu for olhar com o ponto de vista humano, eu ainda vou até questionar Deus. Olha, que coisa estranha Jesus chegar, a mulher chorando pelo ente querido dela, e ele fazer essa pergunta, pareceria que Deus é insensível. Mas é pelo contrário, é pelo contrário. Por isso que nós precisamos avaliar isso na esfera de Cristo, porque os olhos de Deus são santos, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, e a nossa lágrima do nosso rosto vai ser enxugada, e a gente não vai precisar ficar chorando pelas nossas coisas. E aí, o meu choro, quando derramar uma lágrima, aquela lágrima vai estar sendo amparada pelo Senhor. Todas são, de fato, né? Na verdade, todas são. Mas quando eu choro por algo que é de Deus, olha, irmãs, esse choro é santo. Cada lágrima dessa está sendo guardadinha bem no coração de Deus, e Ele está cuidando de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tão bom poder estar aqui hoje, é quinta-feira, e eu não estou trabalhando, estou de férias. Olha que delícia poder estar aqui com as irmãs. Obrigada, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém, Carlinha. Nininha, bonequinha. Amém, amadas. Poderia deixar de falar sobre choro, né? Peraí, deixa eu chegar. Eu sou muito, muito chorona. Eu tenho até raiva disso, sabe? Eu choro com filme, eu choro com a dor do outro, com as minhas coisas, só que eu ainda não tinha parado para ver esse lado, chorar as coisas do Senhor, né? Eu não assisti do começo, eu pensei que era de 7h30, não é de 7h30, não. Eu botei para despertar de 7h30. Não, às vezes, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu vejo, assim, sempre quando eu estou chorando, eu lembro dos versículos, né, que fala que os que choram serão consolados, né, os que sofrem, né, aqui, né, lá no céu vai ter sua recompensa. Então, eu sempre procuro ver, eu choro mais por esse lado, mas eu choro muito, tenho uma sensibilidade muito, muito, muito aflorada, sabe?
sinto a dor do outro. Isso é independente se eu conhecer, se eu não conhecer, né? Eu creio que isso veio piorar depois desse meu problema, desse diagnóstico, né, irmã Roseli, de depressão, mas que não é minha, mas realmente eu sou muito sensível, mas a partir de hoje que o Senhor me ajude a chorar mais, né, pelas coisas dele, né, pelos que estão afastados, né, Senhor Jesus. Maravilhoso, restinho da palavra que eu peguei, mas aí eu vou assistir. Amém, minhas amadas. Amém, Nininha, bonequinha. Gel. Amém, aleluia, né? Eu estava até, quando a Consuelo falou sobre chorar com as coisas do Senhor, eu lembrei de Jeremias, que ele era chamado profeta chorão, né? E tanto que ele escreve Lamentações. E eu vi aqui os versículos que fala que Jeremias chorou. Em Jeremias 9:1, ele fala que é exatamente isso que a Consuelo falou. Ele chorou, né, pela Senhor Jesus, prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ou seja, ele estava ali chorando, mas pelas situações que o povo estava passando mesmo, né? Em Jeremias 13:17, ele fala assim, ó, mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo, né? E em Jeremias 14:17, ele fala assim: portanto, lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Ou seja, né, tudo voltado ali para o povo, porque ele estava sentindo o coração de Deus também, como a irmã falou, né, que o Senhor também se entristece por causa dessas situações. E quando ela falou que Maria, ela não tinha tocado ainda na ressurreição que estava em Cristo, assim, isso pode acontecer conosco, né, irmãs? A gente está ali tendo esse convívio diário com o Senhor e a gente não perceber, né, não ter experiência com essa ressurreição. E isso é passível de choro, né, amadas? Porque será que é necessário uma situação como aconteceu ali com elas para elas tocar? Apesar de que o irmão Miguel falou que ela precisou ter aquela experiência, né, para poder ela realmente se derramar aos pés do Senhor. Então, aqui eu vi que em Eclesiastes, Salomão falou, é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, assim, eu falei, tudo tem o tempo, né, que o Senhor permite para nós, mas o bom é que a gente vai ganhando, né, essa realidade que o Senhor quer para nós, que é realmente nos despojar desse choro emocional somente, né? Porque isso aí faz parte da nossa natureza, como Carla falou, né? A mulher, ela tem todas as emoções. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, amadas. Ai, eu não sei. Assim, é um choro que realmente é válido. E por perdas, né, também, que a gente sabe que são separações, divisões, né? A gente sabe que isso aí é muita coisa que a gente não pode. Uma notícia de uma doença, eu acho que a pessoa também, ela se derrama, ela chora, e eu vejo assim que o Senhor permite para que nós também tenhamos experiências com Ele. Então, que o Senhor nos ajude a chorar mais pelas coisas dele, né? Para poder a gente vencer essa nossa alma, que ela é bem voltada para o lado emocional, né? Que o Senhor nos ajude a andar no Espírito, em nome de Jesus. Amei a palavra, Consuelo. Deus te abençoe e continue te iluminando, para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigada, Simone, da oportunidade. Amém, Gel. Aleluia. Irmã Suzana. Sou eu?
tem mais alguma Suzana aqui, Senhor? Eu fiquei tão quietinha aqui, eu falei, tem bastante irmãs aqui, não, as irmãs não vai chamar para compartilhar, não, só vou desfrutar aqui com as irmãs dessa riqueza. Eu fui bastante tocada, assim, quando a irmã falou daquele versículo que fala dos ídolos, né, que as lágrimas também, não é a questão da lágrima que a gente derruba, mas de acordo com o nosso coração, aquela lágrima a gente não percebe que é de ídolos, né? Porque eu posso fazer da minha dor um ídolo, né? Eu não vou abrir mão dela, né? E tudo isso na experiência, me fez lembrar de uma leitura do Jave também, que está no ponto da palavra que as irmãs compartilharam de Marcos, né? 5. E eu me lembro que nesse Jave foi muito encorajador, que ali estava falando que quando Jairo procurou o Senhor, no 35, 35, 36, um pouco antes, que quando ele procurou o Senhor, o Senhor atendeu ele, né? Mas antes dele falar assim intimamente com o Senhor, chegou os mensageiros falando, né, que a filha dele já tinha morrido, por que ele incomodava o mestre, né? Mas o que mais me tocou na palavra é que naquele momento ela olhou para o Senhor, né? Ele olhou para o Senhor. E todas as vezes que nós temos uma comunhão rica como essa, nós podemos olhar para o Senhor, né? Em qualquer situação, olharmos para o Senhor, a dor vem, as lágrimas vêm, mas o Senhor colhe, não vai ser só para nosso alívio, vai ser pelas coisas do Senhor. As minhas lágrimas hoje é junto com o Senhor, apesar que ele levou a minha única filha também de 12 anos, né? Então, eu aprendi a olhar para o Senhor, e é na comunhão da palavra, na comunhão com as irmãs, não é sozinho, né? Muito obrigada pelo encorajamento. Jesus é o Senhor. A turma já está me chamando aqui. Muito obrigada. Amém, minha querida. Aleluia. Vou continuar ouvindo. Amém. Irmã Ana, a irmã vai compartilhar? Vou sim, irmã. Eu tenho para mim o choro como um desabafo. Às vezes eu me sinto tão sozinha que eu preciso me desabafar. Então eu me desabafo no choro, sabe? Que nem agora, nesse exato momento, eu estou chorando. Mas assim, eu choro pelas duas coisas, sabe? Vocês já sabem o problema que eu estou enfrentando, né? O problema de saúde que eu estou enfrentando. E sabe que isso tem me angustiado muito, muito mesmo, sabe? Eu sou assim, eu gosto de ajudar, gosto de participar, gosto de evangelizar, e eu gosto de limpar a igreja, sabe? Eu limpo a igreja aos sábados. Então, tipo assim, eu tenho tido uma certa dificuldade nessas coisas, e isso me tem entristecido muito, de uma forma muito grande. E assim, eu tô vivendo 3 lutas espirituais, sabe? Aqui na minha casa, porque são pessoas que conhecem o Senhor, mas que devido às circunstâncias estão afastadas, né? Assim, afastadas entre aspas, não estão indo na igreja, sabe? Estão dançando cantando coisas do mundo, e isso, assim, tem me entristecido de uma forma espiritual muito grande. São 3 lutos da minha família, sabe? Isso eu me tenho trancado no quarto e chorado muito, muito, muito mesmo. Eu choro pela salvação da minha família, sabe? Eu preciso me desabafar, então eu me desabafo no choro. Isso de uma certa forma, tem me aliviado, apesar de que me dá dor de cabeça depois, né? Mas eu preciso me desabafar, eu preciso chorar, eu preciso fazer alguma coisa,
Porque se eu me trancar no choro, eu posso me prejudicar mais ainda, sabe? Posso me prejudicar mais o meu problema de saúde, né? E, enfim, é isso. Então, eu tenho para mim como um choro, como se fosse um desabafo. Eu sei que Deus me consola, né? Eu sei que Deus me conforta. Então, eu vou nos braços do Senhor. Eu choro nos braços do Senhor, né? E eu questiono muito a Deus. Falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso, né? E, assim, quando eu falei do luto espiritual, viemos para cá com um propósito, né? De abrir uma base missionária. E foram acontecendo tantos problemas, tantas situações difíceis, e, assim, e acabaram, assim, por a obra. A palavra do Senhor diz, né? Que sem a obra, a fé sem obra, ela é morta. Então, se viemos para cá para fazer a obra do Senhor e não fazemos, a fé morreu, entendeu? E essa fé, assim, não sei, no meu parecer, pode ser que eu esteja errada, né? E essa fé, assim, morreu aqui em casa, entendeu? Eu estou vivendo luto. E as pessoas, assim, da minha família, acho que não percebem isso, sabe? Apesar de eu já ter falado com o meu sobrinho, e é assim, eles não percebem isso, sabe? Não acreditam. Porque eu já falei aqui, estou vivendo luta espiritual. Mas eles não acreditam nisso, entendeu? E eu preciso me desabafar, então eu me desabafo no choro. É isso. Amém, irmã Ana. Amém, minha querida. Laíse. Olá, boa noite. Cheguei a tempo. Bom, gente, vocês já pararam para pensar por que choramos? Qual o motivo das nossas lágrimas? Alguns especialistas falam que nós choramos para lubrificar a córnea. Outros falam que nós choramos porque precisamos aliviar dores, tensões. Porém, Deus permite o nosso choro, mas Ele também nos consola. Ele nos enviou o Consolador. E disso nós não podemos duvidar. Foi uma palavra muito rica, uma palavra que eu ganhei muito. Porque muitas vezes eu sou o tipo da pessoa que eu choro com tudo, né? Se eu ver alguém chorando, eu tô chorando também. Às vezes, assistindo alguma coisa e tem uma cena emocionante, eu vou chorar. Mas, enfim, não é só sobre isso. Não é só sobre isso. É porque você tem chorado. Como você tem chorado na presença do Senhor? Eu cresci, graças a Deus, num lar evangélico e eu aprendi desde criança que as almas custam lágrimas e lágrimas de amor. Tem que chorar os presbíteros, os evangelistas, tem que chorar os irmãos, os líderes de grupo, tem que chorar a igreja, porque Jesus, ele morreu. Ele morreu para que nós fôssemos livres de tantas coisas. Só que o choro que Deus fala hoje é exatamente isso, o que Deus ministrou no meu coração foi exatamente isso. Muitas vezes perdemos tempo chorando enquanto nós podemos agir. Chorar é bom. Consolar uma pessoa e você estar chorando também é bom, mas você agir para poder parar de chorar é bom. Nos apegamos a uma palavra que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ele vem no amanhã. Glória a Deus por isso. Porém, nos acostumamos a chorar todas as noites, porque dizemos: amanhã de manhã eu vou estar alegre. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus até permite o choro, como eu falei, mas Ele quer que eu e você passamos e viramos a página do luto. Porque não adianta vivermos luto o tempo todo e chorarmos diante de um luto se tem outras pessoas que precisam do teu sorriso,
precisam do teu carinho, precisa do teu abraço. A obra do Senhor não pode parar. Ah, Laís, mas é minha família, é meu amigo, é um vizinho. Queridos, deixa com Deus. Deixa nas mãos de Deus. Você não entregou a ele? Deixa com ele. Ele vai fazer ressuscitar como ele fez ressuscitar o filho da viúva de Naim. Como ele fez ressuscitar Lázaro. Lázaro já tinha 4 dias, mas ele ressuscitou. Então, o que tem te impedido? Às vezes a nossa murmuração tem sido mais do que a nossa adoração. Então, por isso nós choramos mais. Por isso nós nos tornamos mais frágeis. Mas ser frágil não é ruim, é bom. Porque mostra a sua sensibilidade quando você ouve a voz do seu Pai. Como você ouviu hoje a palavra do Senhor e ardeu o seu coração, como eu vi várias irmãs dizendo, eu preciso chorar. Eu preciso chorar. Então, chore, se derrame, arranque as vestes espirituais e se mostre para o Senhor. E deixe Ele agir no seu ser e Ele enxugar todas as suas lágrimas para você ver o que tem de melhor para Deus na sua vida. Deus abençoe vocês. Ô, menina preciosa! E aí, Mara? Vamos raptar essa menina. Eu estou chamando ela para mudar para Sobradinho. É chácara 56 o endereço, já botei aí. Edilene! Eu vou para Sobradinho. Amém. Senhor Jesus, amém, cônsul, pela sua palavra que o Senhor lhe proporcionou essa noite. Ela fez uma pergunta, por que você chora? Se é pelas suas coisas ou pelas coisas do Senhor? Aí eu pensei assim, eu preciso chorar mais pelas coisas do Senhor, porque nós choramos sim, nós somos seres humanos, mas não podemos deixar que esse choro venha tirar o lugar das coisas do Senhor. Porque nós somos seres humanos, nós choramos sim por perdas, nós choramos por muitas coisas ainda nesse mundo. Eu já chorei mais, hoje eu estou chorando menos. Porque eu era chorona demais, agora eu estou chorando um pouco menos, graças a Deus. Mas eu preciso chorar mais pelas coisas do Senhor, porque o choro passa, tudo passa nessa vida, né? Mas o que permanece nas nossas vidas é as coisas do Senhor, que são eternas. E a irmã falou sobre as bem-aventuranças, né? Das bem-aventuranças, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o que nos consola é o Senhor. Que nós choramos sim, mas nós somos bem-aventurados pelo choro do Senhor, das coisas do Senhor, né? Então, o Senhor está chorando pela incredulidade do povo. Tem uma irmã que falou, essa foi a irmã Patrícia. Realmente, é por isso que está essas coisas aí chorando, é a natureza, muitas coisas chorando pela incredulidade do povo, pela falta de fé, por tudo aí o Senhor está chorando. Mas Ele é o nosso consolador, Ele está nos dando essa palavra para nos consolar e para nos arrepender enquanto há tempo, né? Precisamos buscar mais pelas coisas do Senhor. E a irmã falou aí sobre sepultar os mortos, né? Que deixar, né? Que é melhor sepultar, que os próprios mortos sepultem. Não é fácil você ter uma perca de um ente querido e você deixar assim, vamos supor, você tem uma coisa para resolver, você deixa lá seu morto e vai resolver aquela coisa. Tudo bem que não é fácil para fazer isso, só quem tem um verdadeiro Deus assim mesmo, que vive mesmo o que fala, porque só o próprio Deus faz isso com um ser humano, para dar esse discernimento, né? E o morto ali já não tem mais serventia nenhuma, que nós sabemos disso, mas é o próprio Senhor que faz isso. Aleluia, né? Por essa palavra. Isso não quer dizer que não choramos, ou dizer que, né, que tudo isso passa. Temos que superar o choro.
Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, precisamos chorar porque o Consolador vem nos consolar. Amém. Muito rica essa palavra, e se a gente for falar do choro e das coisas, é muita comunhão, mas o Senhor, Ele é o nosso Consolador, que tem nos consolado, né? Mas não podemos deixar que o choro venha tomar o lugar do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Edilene. Minha sogra. Abre o microfone, sogrinha. Nossa sogra. Amém. Amém, viu, minhas irmãs? Amém. Eu vi a reunião assim pela metade, porque foram lá das meninas não sei mexer, e ela não estava nem aqui, mas graças ao Senhor eu consegui, né? Ao menos a gente tem que estar sempre nas reuniões, porque cada dia a gente aprende coisas novas. Né? A irmã falou do choro, por que choras? Eu sinto assim, quando eu vi a mensagem começar, eu pensei logo assim, ó Senhor, esse falar de hoje tocou em mim, porque eu me lembro que eu era muito chorona. E parece que eu continuo chorando até hoje. Porque são tantas coisas que eu choro, né? Mas eu agradeço a Deus por ser assim. Porque eu choro mais na presença do nosso Deus do que chorar em vão. Isso que eu creio que, às vezes, a gente precisa chorar sim. Chorar para salvar as pessoas, como eu já ouvi esse falar aí. As irmãs já comentou sobre isso. Chorar para pregar o evangelho. Chorar por muitas pessoas que a gente prega a palavra e não dá, assim, aquela vida, aquela atenção, desfaz na gente. Tem gente que chama a gente até de doida, você até é doida. Mas por tudo isso a gente tem que chorar sim. Eu sempre fui chorona. Mas hoje eu posso compreender, lendo mais a Bíblia, que é chorando que Jesus nos consola. Não é mesmo? Se a gente chorar na presença do nosso Deus, todos os momentos Ele nos consola. Ainda estou com Google. Ó, Senhor Jesus. Então, essa palavra que a irmã Consuelo hoje trouxe para nós, uma palavra assim de grande utilidade. Porque qual cristão que não chora? Todos nós cristãos choramos. Seja por amar a Deus, até por... Quando eu entrei na vida da igreja, até os hinos da vida da igreja que eu ouvia, tinha uns que eu ficava me controlando para não chorar. Que aquilo tocava assim em mim, me lembrava de algo assim passado, e aquilo só me dava vontade de chorar. Talvez não chorava para os irmãos verem, mas chorava assim por dentro de mim. E até hoje eu sou assim, tem coisas que aí na vida da igreja que tocam em mim. Mas eu digo assim, eu louvo muito a mão para o céu, pelo choro. E não sei se foi alguma irmã que falou aí, ou eu já tinha isso na minha mente. Chorar é muito bom, faz bem à saúde. Porque quando a gente passa por certos problemas, fica encanada, vem a vontade de chorar, a gente não chora, diz que aquilo ali acaba com a saúde da gente, mais ainda. Então, quando a gente chora, passou aquele momento, limpa as lágrimas, lava o rosto, agradece a Deus por algumas coisas, e aí a gente sente que tem mais saúde do que dar vontade de chorar e não chorar. É melhor chorar, porque desabafa o coração. Então, fico muito grato pela palavra, viu? Estou muito agradecida. E estou grata também pelos compartilhar das irmãs que já foi feita. Eu fiquei assim, eu digo, poxa, quantas palavras, né? Porque aí a gente vai aprendendo cada dia mais muitas coisas. Até o compartilhar da irmã jovem aí, que deu no estante aí, antes de 3 pessoas, me esqueci o nome dela, eu não gravo o nome de ninguém assim. Eu só gravo agora o nome de Mara. Laíse. Isso, Laíse. Só gravo agora o nome de Mara, o nome da irmã Conceição, o nome de Jússi, essas pessoas. Mas não consigo gravar o nome de todas as pessoas, não. Mara que grava o nome de todo mundo, né? Graças a Deus por isso. Mas eu não gravo não, viu, Mara? Mas graças ao Senhor pela palavra. Amei a palavra de hoje. E aprendi aprendi muitas coisas com a palavra de hoje. Mas agora eu vou querer chorar, eu peço a Deus que me faça chorar menos. Porque agora já estou velha, já compreendo muitas coisas, então agora eu choro menos.
Amém, minhas irmãs, amém. Valeu. Amém. Isso mesmo, não pode esquecer o nome de Jússi. Amém. Irmã Eloine, vai compartilhar, minha amada? Não, vou não. Amém, minha Ai, ai, querida. ai. Amém. Olha, não me façam rir, não, por causa do tempo da reunião. Amém. Nívia Maria. Maria Pacheco Borges. Maria Nívia. Amém. Amém, Jússi. Ô, Jússi, eu já cheguei quase no fim da... Não ouvi todo compartilhar, mas alguns compartilhados eu ouvi de algumas 2 ou 3 irmãs, até agora a última, que foi a irmã Célia, que realmente o choro é o choro, né? O choro é o sentimento que a gente pode expressar, né? Eu mesmo sou muito chorona, todo mundo sabe, né, que eu sou muito chorona. Tudo eu choro, mas a gente chora, mas a gente tem o nosso Consolador, que é o nosso Deus, né? Uma vez eu me lembro que eu fui para Simões Filhos, a primeira vez que eu fui para a pregação do Evangelho, aí, chegando lá, Consuelo é a testemunha, né? Que quando a gente chegou descendo assim uma ladeira, a gente chamou numa casa, aí a menina veio nos atender, aí a mãe gritou de lá de dentro: "Esse pau não tem o que fazer, não, essa mulher não tem calcinha para lavar, não, tem as cuecas do marido para lavar, não, fica pelas portas, uma hora dessa, não sei o que", pintou. Menina, mas eu desatei no choro, mas chorei tanto. Aí Consuelo conseguiu assim me confortar, me dizendo: "Não, minha amiga, é assim mesmo, as pessoas têm uma rejeição muito grande pelo Senhor". Eu digo: "Meu Deus, Consuelo, como é que a gente vem falar de uma coisa tão maravilhosa que são as coisas de Deus, a palavra de Deus, meu Deus, e essa gente é escorraçada como cachorro sardento". Aí eu comecei a chorar, aí depois eu fui conversando com o Consuelo foi me confortando e tal, a gente descendo a ladeira, aí encontramos uma menina, ela podia ter mais ou menos uns 12 anos, aí ela lavando a porta, ela: "Ou vocês são crente?" Aí chegou a responder que sim. Ela: "Olha, entra aqui para orar por minha mãe". Eu digo: "Meu Deus, uma porta fecha, a gente é escorraçado como cachorro", eu me acabando de chorar, aí de repente me vem essa menina que com 12 anos de idade chama a gente para entrar na casa dela para orar. Então, o choro às vezes é bom, viu? É muito bom, conforta a gente, e nós temos o nosso Consolador, né? Porque quem chora será consolado pelo Senhor, né? Jesus é o Senhor. Muito boa palavra, entendeu? Amém, Pelos Nívia compartilhar, Maria. foi muito boa, mas eu só não pude pegar do princípio. Mas chorar é bom porque nós temos um Deus para nos consolar, não é? Amém. Eu vou chorar porque você não pegou a palavra do princípio, Nívia Maria. Irmã Kira Gamboa, a irmã vai compartilhar? Oi, obrigada. Não, Não, meu somente amor. vou ouvir hoje. Tá certo. Porque eu entrei tarde, né? Ai, tá igual a Nívia Maria, né? As duas ali, amiguinhas. Irmã Márcia. Nossa, eu estou aqui só ouvindo cada compartilhar, cada um tem uma maneira diferente de falar do choro. Eu não triste, mas eu não peguei totalmente a irmã falando, mas já deu para entender as coisas. Realmente eu vou assim pela aquele dizer que diz: o choro pode durar uma noite e o amanhã depois vem alegria. Eu chorava muito. Chorei muito, muito, muito na minha vida, muito, muito. Chorei por muitas coisas na minha vida. E uma vez eu escutei esse versículo. Um pastor falou para mim: choro pode durar uma noite, mas o amanhã vem uma alegria. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu comecei a me aprofundar muito na palavra do Senhor. E hoje em dia, não é por tudo que eu choro. Eu choro, sim. Tenho tristezas, porque a gente ora pela nossa família, sabe? A gente quer, quando eu vejo uma coisa que não está certa, você quer tentar resolver, e às vezes você acaba se dando mal, né?
Quer ver, você quer resolver, porque você conhece a palavra, você conhece os ensinamentos do Senhor, você quer passar para a pessoa, mas você é rejeitada, né? E às vezes essa água fria, mas eu não choro mais não, sabe? Como a irmãzinha estava falando aí, que bateu na porta e chorou. Nossa, tem muita gente rejeitando o Senhor hoje em dia, até os próprios de casa. Conhece, sabe que a gente ora, sabe que a gente está lutando, e às vezes não escuta, não quer escutar o que a gente quer falar. A Laís também, ela falou uma coisa muito bonita, Rosinha, sabe? Todas eu fiquei ouvindo, cada uma falando. A irmã Ana, eu fiquei ali ouvindo a irmã Ana falar das coisas. Quer dizer, toca a gente, né? Que às vezes a gente quer pegar uma no colo, a gente quer botar, sabe, para aquela pessoa não passar por aquilo, mas não é assim. Talvez para você aprender, você tem que passar por um deserto. E nesse deserto, você chora muito, realmente Deus quer de você. E eu aprendi muito com a palavra e aprendo até hoje, que eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. E as pessoas, cada um tem suas escolhas. Eu quero que todo mundo siga aquilo que eu tenho de bom para oferecer. Mas nem todo mundo quer. Cada um quer passar por aquilo e acha que está certo. Outro dia eu cheguei na casa da minha filha, eu falo de mim. E a sogra, a família do marido dela, todos é católico. E eu tenho uma coisa muito que, quando antes da minha neta nascer, eu ficava apavorada. Tanto é que as irmãs sabem disso. Mara, Rosinha, Sandra. Nossa, eu perguntava para os pastores, para os irmãos da igreja, meu Deus, eu não quero que a minha neta seja batizada. Eu sempre orando pelo Senhor. Eu ficava assim, agoniada. E eu comecei a orar para o Senhor. Uma vez o irmão Dídimo falou para mim assim: irmã Márcia, ora. E o Senhor vai te responder. O Senhor vai te responder. E uma vez eu estava em casa, quando a minha filha chegou perto de mim e falou assim: mãe, pode marcar o batismo da Laura. Nossa! Mas aquilo me deixou tão alegre. Por quê? Porque primeiro eu ia colocar ela na mão do Senhor. Então, o que viesse depois de sair, sabe, eu não estava mais preocupada. E nem ia chorar por isso. Por quê? Porque eu já tinha entregado e o Senhor já tinha abençoado. Foi a primeira coisa que fez. Então, são coisas na vida da gente, às vezes, que deixa a gente triste. Um filho afastado do Senhor. Às vezes a gente vê aquele sofrimento, a gente fala: olha, é assim, assim, não fica, crê na palavra do Senhor, tenha fé, ora. Mas aí a pessoa não escuta a gente. Hoje eu tive outra experiência com o Senhor. A minha filha fez a prova para passar na fundação, para temporário, e eu sempre orei por ela, e ela sempre me pede oração. Aí, rapidão. Aí eu peguei e falei para ela assim: se você quer trabalhar aonde você trabalhou da outra vez, chorando, desesperada por isso, não. E hoje foi a escala lá, o chamado lá para ela. E todo mundo tinha 4 vagas para o Basevi. As 3 vagas foram preenchidas rapidamente. E eu falei para ela: descansa no Senhor, não chora não, porque essa última vaga é sua. E isso aconteceu, a última vaga foi dela, pela honra e glória do Senhor. E ela olhou para mim e falou para mim assim: mãe, mas você? Eu falei: não, é só você acreditar.
E assim, a gente chora, né, por uma tristeza, por tudo, mas nós temos que chorar também das alegrias, né? E esse tudo que eu ouvi é mais uma aprendizagem para a gente, né? É isso. Boa noite para todos. Amém. Amém. Jace, você vai compartilhar, Jace? Jaceline? Amém, Simone. Eu precisei sair, deixei eu compartilhar lá, mas eu posso falar que eu ganhei muito, assim, né? Que o choro, a gente pode ir amadurecendo ele. Eu falo pela minha experiência, desde chorar por qualquer coisa, ou de tudo que me abalar, chorar, e depois começar a aprender, né? No Senhor, que a gente escolhe nossas lutas e pelo que a gente pode deixar nossas lágrimas caírem. É um trabalho, é um processo que o Senhor faz em nós, mas existem coisas que não merecem mais nossas lágrimas e que já estão no altar do Senhor, o Senhor já está resolvendo. E eu me lembro, inclusive, de ter chorado. É um choro que eu nunca esqueci. Que eu chorei quando eu cheguei no meu limite, né? Chorei. E depois daquela sessão de choro, eu me levantei e pedi perdão ao Senhor. Porque ali eu tinha chegado no meu limite, mas eu sabia que estava no altar dele e ele estava resolvendo. Então, o Senhor, quando ele chora, mas eu fico assim, pensando, se não tivesse nada na Bíblia sobre Jesus chorar, né? Mas ele chora, para mostrar para a gente que é normal chorar, né? Mas ele chora pelas coisas celestiais, ele chora pelas coisas que são dele, e ele nos ensina a fazer a mesma coisa. E é isso que eu aprendo, né? Que tem coisas daqui que elas não merecem nenhuma lágrima nossa mais. E que se nos prejudicam ou nos faz doer, a gente coloca lá no altar, que é melhor. Amém. Amém. Gente, olha, eu amei o compartilhar de vocês hoje. Vocês são fantásticas. Senhor Jesus, vocês conseguem cavar, vocês conseguem completar a palavra, é uma bênção, viu? Aleluia, porque todos os membros do corpo funcionam, né? E o que eu mais amei nessa palavra, olha, Consuelo, ela deu dois modelos na Bíblia, 2 exemplos na Bíblia, que me tocaram muito. O primeiro foi de Davi, e depois foi lá em Ezequiel 8. O de Davi, quando ele pecou com Betseba, o Senhor avisou que o filho dele ia morrer. Então, ele ali jejuou, não comeu, não se vestiu adequadamente e ficou ali chorando. Quando o filho dele morreu, ele levantou, tomou banho, mudou a roupa, pediu comida e comeu. E o pessoal ali ficou tudo... O filho dele estava doente, ele chorou, agora o filho morreu, ele foi comer, foi como se ele tivesse ficado melhor. E aí ele falou... Enquanto o filho dele estava vivo, ainda tinha esperança. Então, ele podia chorar, ele podia clamar, ele podia ali, mas o filho dele morreu, ele ia fazer mais o quê? E isso foi um ponto que me ganhou. E o segundo foi quando o Consuelo leu ali Ezequiel 8, versículo 14, que fala do Deus Tamuz, que um dos rituais era as mulheres chorar, né, por esse Deus. Era um dos rituais. Então, eu até anotei aqui, porque... na minha, né, o que eu ganhei nessa noite. O Senhor, primeiro ele veio mostrar que somos mulheres, querendo ou não, nós temos a emoção mais aguçada. A emoção mais aguçada é nossa. Deus nos fez desse jeito. Nós temos uma emoção mais aguçada. Então, por isso que o Senhor usou o Consuelo hoje para trazer uma palavra tão grandiosa, né, tão maravilhosa para nós. E aí ele trouxe esses exemplos. Aí eu lembrei de Romanos 12:15, que fala que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Por quê? Porque a nossa emoção, ela precisa ser uma com a emoção do Senhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A semelhança é o lado de fora,
mas a imagem é o lado de dentro. Por dentro nós somos como Deus, nós temos um corpo aqui fora, mas por dentro nós temos uma alma e um espírito. E a nossa alma ela tem 3 partes. É a mente, a vontade e a emoção. E aí, quando Giovana falou de Jeremias, que eu já tinha anotado aqui Jeremias foi um profeta que Deus encontrou com a emoção muito sensível, onde Deus pôde expressar a sua emoção. As lágrimas de Jeremias eram as lágrimas de Deus. Jeremias chorava quando Deus chorava. Jeremias se alegrava quando Deus se alegrava. E naquele período que Jeremias viveu, foi um dos períodos onde Deus mais chorou. Por isso precisou de um livro para declarar aquelas lamentações. O título do livro é Lamentações de Jeremias, mas aquelas lágrimas eram de Deus. Deus, no momento, expressava a sua emoção por meio de Jeremias. Deus hoje expressa a sua emoção por meio de quem? Das irmãs. Nós precisamos ser uma de alma, irmãs. Não só uma de alma, uma com as outras. Nós estamos num corpo. E quem é o nosso cabeça? Cristo. A nossa emoção precisa ser uma com a emoção do Senhor. Em Eclesiastes 3:4 diz: há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de se alegrar. Não é pecado chorar. Não é pecado, não é errado. Há tempo para isso. Jesus chorou. Ele chorou, né, como o Consuelo falou, porque as pessoas ali não estavam crendo, mas Jesus também chorou porque Lázaro era seu amigo. Jesus estava ali como um homem. Ele não pranteou, porque era um ritual dos judeus. Quando tinha os sepultamentos, eles gritavam, choravam, fazia aquela... porque era um ritual deles. Mas quando fala chorar, é derramar lágrimas. Jesus não fez escândalo, mas ele chorou. Ele demonstrou que ele tinha um sentimento. E ele ficou muito triste com a morte de Lázaro. Mas, ao mesmo tempo, ele levou fé e esperança para aquela família e ele ressuscitou Lázaro. Então, quando o Consuelo fez a pergunta, qual é o real motivo das suas lágrimas? Nós precisamos ir ao Pai saber, Senhor, qual é o real motivo das minhas lágrimas? O Senhor está chorando? Porque às vezes Deus está chorando e nós estamos rindo. Às vezes o Senhor está rindo e nós estamos chorando. Podemos chorar pelas nossas coisas? Podemos. Foi Lene que falou aí. Somos humanos, não somos extraterrestres. Somos humanos, somos pessoas normais. Nós choramos, mas ao tempo para isso. Não vamos passar 24 horas chorando, 24 horas se lamentando. Perdemos um ente querido, devemos chorar. Eu sou a favor, eu sempre disse isso. Eu sou a favor do choro, eu sou a favor do luto. O luto é bíblico. Nós precisamos, a nossa mente fica sobrecarregada, nós precisamos ter esse tempo. A Bíblia dá o tempo, tem um tempo determinado. Tinha o tempo para as viúvas chorarem a morte dos seus falecidos esposos. A Bíblia ela dá tempo para tudo. Nós precisamos aprender mais sobre a palavra e precisamos aprender a exercitar mais o nosso espírito. Porque o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Quando o Senhor acender a luz, o nosso espírito precisa perceber, olha, Deus acendeu a luz, alguma coisa tem. Precisamos estar sensíveis. Por quê? Porque a nossa emoção, ela precisa expressar a emoção do Senhor. Ele nos criou para ter uma expressão. Infelizmente, quando o homem comeu do fruto, ele colocou uma vida clandestina dentro de um vaso que não era para aquela vida estar, que é a vida da alma. Que é esses 2 monstros, o Leviatã, o Bemote, o lado bom e o lado da alma terrível. Está dentro de nós. Mas o nosso espírito já foi regenerado, tem uma vida ali dentro. E é uma vida divina, maravilhosa, que cresce a cada dia. E essa vida precisa se expandir para dentro da nossa alma. Ó Senhor Jesus, há tempo para tudo. Nós precisamos estar sensíveis como Jeremias, para que Deus possa expressar a sua emoção por meio da nossa emoção. Que maravilha, né? Oh, eu estou encantada com essa palavra de hoje. Ó Senhor Jesus. Posso, minha irmã, que o Senhor continue te abençoando, continue te usando e que nós possamos, irmãs, a cada dia estar mais sensíveis, ser uma de alma, tanto uma com as outras, ser unânimes, mas também estar sensível à emoção do nosso cabeça, para que ele tenha uma expressão. Ó Senhor Jesus, aleluia. Eu vou pedir para Gel fazer uma oração, Gel. Você faz por essa reunião? Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Ó Senhor, o Senhor foi sensível essa noite a nosso coração. Ó, e nós queremos ser sensível ao teu coração também, Senhor, que bate querendo salvar vidas, almas.
Ó Senhor, o Senhor chora, Pai, para trazer o teu reino, para estabelecer o teu reino nessa terra. Pai, mas muito obrigada por cada irmã, cada compartilhar, por essa palavra tão rica que o Senhor trouxe hoje. Nós realmente queremos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Senhor, que o Senhor, que é o Consolador, nos ensine a consolar, Senhor, que o Senhor nos ensine, ó Senhor, a chorar pelas tuas coisas, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor recolheu cada lágrima pelo teu zelo, Pai, que o Senhor tem por cada uma de nós, o amor. Ó Senhor Jesus, o Senhor sonda os corações essa noite e sabe a necessidade de cada uma de nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje, para refletirmos, Pai, o que está no teu coração. Senhor, muito obrigada, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos torna espirituais, mas também o Senhor mostra a nossa humanidade, que precisamos cada vez mais ser aperfeiçoadas no Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Vou encerrar a gravação e vamos tirar nossa fotinha.